porque já está conosco Leonardo Gaciba para falar de arbitragem, Gaciba. Tem polêmica para variar, porque tinha sido validado o gol, o VAR chamou, falta lá atrás, foi falta, não foi falta, o VAR tem que chamar nesse tipo de lance? Tá contigo, Gaciba, boa noite, bem-vindo ao nosso Linha de Passe. Boa noite, senhores, um prazer muito grande estar com vocês aqui, sábado, tamo junto. E chegando com polêmicas, né? Obviamente, essa reta final dos campeonatos estaduais tem muitas jogadas polêmicas. Hoje nós tivemos, né, em Pernambuco 14 minutos, um recorde batido para revisar um gol. 14 minutos de VAR, viu? Foi o recorde batido. E aí a gente está vendo uma jogada, né, no qual no campo o gol foi validado pelo Wagner. Observem, por favor, que o Wagner está extremamente próximo e bem colocado para tomar sua decisão de não falta, né? E acaba mandando o jogo seguir e é chamado pelo árbitro de vídeo à beira do campo para marcar a falta. Eu vou passar para vocês, porque você sabe que eu acho e gosto e respeito muito a opinião de todos vocês. Perguntas rápidas para vocês me dizer aí, Abel. Primeiro, foi falta ou não foi? Segundo, é lance para árbitro de vídeo? Essa é a segunda pergunta que eu gostaria de vocês. Num bate-bola aí, o que vocês acham da jogada? Já tivemos esse papo anteriormente, mas obviamente vamos repeti-lo agora no ar. E temos divergências, viu, Gaciba, amiga que acompanha o nosso Linha de Passe. Para mim, essa jogada é falta. E ela, na minha visão, ela é semelhante à jogada do Botafogo e Bragantino, no gol do Botafogo, durante a semana, que eu achava também que era falta. Então, nessa, para mim, o empurrão, na minha visão, acontece. É falta. Se o VAR tem que chamar, eu já fico em dúvida, eu confesso. Vou tocar a bola para os amigos aqui. E aí vocês vão influenciar na minha... E eu acho, concordo contigo, na hora a gente estava vendo junto, a gente lembrou imediatamente, né, do lance do Botafogo, né, do gol do Botafogo, que é muito parecido, é claro, que ali o gol do Botafogo sai logo na sequência, o jogador que tem o contato ali com o zagueiro do time adversário, faz a... Olha o lance aí. É o Hugo em cima do Lucas Cunha e logo depois sai o gol. E eu acho que o grande destaque aí, e até peço ao Gaciba para considerar isso, é a diferença da arbitragem entre Conmebol e Federação Carioca. Na Libertadores... interpretação de arbitragem. Na Libertadores foi considerado normal. E olha, considerado normal pelo Vilmar Rodan, que era o árbitro, o VAR não intercedeu. E o que eu vi, a maior parte da mídia esportiva, considerando que está certo, não era para ter marcado falta. Eu acho que foi falta. Tem uma câmera ali que dá para perceber o impacto do contato no corpo do zagueiro que cai. Então você está comigo? Você acha que foi falta? Eu acho que foi falta aquele lance. Agora, eu acho que de hoje não foi. Ué? Porque eu vejo um impacto muito menor. Teve um contato, mas um impacto muito menor. E além de achar que não foi falta, eu acho um absurdo do tamanho do mundo o VAR chamar. Porque, como disse o Gaciba, o árbitro estava em cima do lance. E pior ainda, chamar e o árbitro que viu de perto o lance voltar atrás da decisão. E depois voltar de novo para ver a sequência da jogada. Que ele não está bem próximo mesmo. Olha como ele está próximo. Depois do lance, abre. Ali, para mim, se jogou. Sinceramente. Olha lá, onde ele está? Tem o contato e ele manda seguir. Se ele está ali e manda seguir, não tem que chamar o VAR. É a minha opinião. Mas é mais que um contato, né? É um empurrão. Para mim é um empurrão. Que há um empurrão aí, você pode discutir isso, o VAR não vai ajudar nunca, a intensidade. A intensidade não dá como medir. E eu chamaria, respondendo aí a pergunta do Gaciba, já que eu acho que foi falta, se eu acho que foi falta, eu acho que houve um erro claro e manifesto. Pelo menos do ponto de vista de quem acha que foi a falta. Então eu chamaria. Eu já acho que não foi falta. Sigo com o critério do lance que é semelhante do jogo do meio de semana entre Botafogo e Red Bull. Você tem um contato, mas a partir de um contato mínimo, o jogador desaba. Para mim foi assim no jogo contra o Bragantino, do Botafogo e Bragantino, e mais uma vez isso acontece no Maracanã com o Keno. Você tem ali um contato do Luiz Araújo no lance, dá para ver o braço dele encostando nas costas, mas quando ele sente, ele já desaba. E eu acho também que é um absurdo o VAR interferir dessa forma em um lance de gol, principalmente. Porque a gente está aqui numa mesa,
né? E não tem nenhuma uma unanimidade dentro dessa mesa, com o árbitro bem posicionado. Eu acho que, mais uma vez, retrata o que é a arbitragem, não só brasileira, mas principalmente o que é a arbitragem do futebol carioca, que é um desastre até agora no estadual. Então, na minha visão, né, não foi falta, não deveria ter sido chamado também o VAR, e é aquele típico lance de VAR mesmo, que você chama o árbitro para dar uma olhada, câmera lenta, já pressiona o cara, gritaria, e aí ele volta atrás. Né? Você fica fragilidade emocional. A fragilidade, você fica procurando pelo em ovo, você fica procurando com lupa algo para marcar. Na minha visão, tá valendo no futebol. Mas eu não agora. acho que tenha sido um empurrão com esse gatilho. Não, assim, Abel. Acho que tem um contato e ele desaba. Assim, você não consegue ver o Luiz Araújo fazendo o movimento. Contato é disputa de bola, né, dona? Isso não é uma disputa de bola. Isso daí são dois braços. Como que o cara vai ficar de pé no pelo lance menos desse? um braço? Entender. Não foi só. Ele encosta o braço direito e a partir do momento que ele sente ali o braço, ele dá uma desabada. Eu tô curioso para saber o que vai falar o Gaciba agora nessa dividida. Se é VAR ou se é Wagner. Vamos voltar pro Gaciba? Diga, você quer completar? Muito rápido. Por exemplo, a gente vê ali o braço do Luiz Araújo. Encosta, de fato, nas costas do Keno. Mas da forma como o Keno cai, não teve força para isso. Não teve força para isso. É mais do que encostar, mas tudo bem. É a minha opinião. Assim, eu sei que vocês discordam, mas eu não há como medir se tem força para isso. Isso a imagem nunca vai dizer. Então, por isso que a decisão do árbitro que está ali no calor do momento do jogo, para mim tem mais peso do que o VAR. Mas se eu sou VAR e se eu vejo uma falta e ele não deu essa falta e eu estou convencido da falta, é meu dever como VAR chamar. Eu não vou passar por cima de uma coisa que eu estou convencido. E ele pode, só para tocar agora, devolver a bola pro Gaciba, coisa que ele não fez. Ele tem a possibilidade de olhar e falar, não, o que eu olhei é o que eu acho mesmo e não vou mudar. Não foi falta. Não é obrigado a mudar. Eu só acho que tem a base do VAR. O Gaciba está ali ouvindo a gente discutir. A base do VAR é o lema, para mim, mínima interferência, máxima eficiência. Aqui foi máxima interferência, discutível eficiência, porque não é um lance... Eu acho que é a típica falta que é marcada no futebol brasileiro, por exemplo. Assim, o Gaciba, que está sempre em jogos da Premier League, acho que isso nunca seria marcado na Premier League. Um lance desse aí, por exemplo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. É exatamente isso que eu acho que o fã do esporte gosta dos nossos programas de debate. E é muito legal isso. Por que eu passei para vocês? Eu quero ouvir a opinião de quem vive de futebol, de quem assiste futebol e não é um árbitro de futebol. Isso é muito importante saber como chega a filosofia do árbitro de vídeo aos ouvidos de quem trabalha com futebol como um todo. Acho que todos vocês têm uma opinião muito convergente, né? Primeiro, né, nós não temos uma padronização de critério na arbitragem internacional, né, mundial como um todo. Isso é muito claro. Acho que o lance do Botafogo é extremamente semelhante ao lance que aconteceu hoje à tarde. Extremamente semelhante. Tranco nas costas, né, que aqui no Brasil é marcado falta em 50 de 55 jogadas que acontecem dentro do campo. Essas jogadas são marcadas faltas. Então, para mim, existe a falta, não é um tranco natural, não é aquela questão do jogador estar disputando. Ambos são feitos quanto às costas do adversário, não é aquele tranco ombro a ombro, onde se procura achar espaço, onde se disputa espaço, né? Se esse tranco é nas costas, sem possibilidade de alcançar a bola, para mim isso é falta. Concordo com quem diz que o contato hoje do Keno foi hipervalorizado, o Keno hipervalorizou, esse é o negócio, a credibilidade do jogador brasileiro também é pequena, porque ele valoriza o contato de uma maneira extrema, né? Não teve intensidade para aquele pulo de quase 1 metro para frente que ele teve, mas para mim existiu a falta que o desequilibrou, né? E eu acho que ele valorizou esse contato. Falando isso, né, vamos para o primeiro fato. Para mim a falta existiu. Está dentro do APP, dentro do ataque phase possession. Por quê? Houve pequenas trocas de passe,
Não houve tempo, né? Teve uma verticalidade na jogada, não houve tempo suficiente para a reorganização da defesa, foi uma jogada rápida, uma ligação de contra-ataque, então para mim ela tem uma relação direta com o gol, ou seja, o árbitro de vídeo deveria incluir dentro do seu processo de checagem. Agora, a questão de intervenção do árbitro de vídeo, aí eu vou fechar com a maioria, né? Para mim, tendo em vista tudo que estamos discutindo aqui, nós não temos um erro claro e óbvio na jogada. Nós temos uma jogada de interpretação, que a maioria das pessoas interpretam como falta, alguns não, mas nós temos uma jogada de interpretação vista pelo árbitro de campo, super bem posicionado, muito bem angulado, e eu pergunto para vocês, o que foi mostrado de novo para o árbitro em relação ao que ele tinha visto no campo? Então, Gaciba, ele podia Nada. manter a decisão O que dele, podia ter aconteceu- mantido, não podia? Poderia, tranquilamente. E o Wagner já fez isso diversas vezes, muitas vezes equivocadamente, mantendo a decisão de campo, discordando da decisão do árbitro de vídeo. O que teve de novo para o Wagner? O slow motion. O slow motion tira a realidade da jogada. Ele tira a intensidade da jogada que o árbitro pode ver e interpretar dentro do campo de jogo. O slow motion, todo contato parece muito faltoso. E eu estou fazendo a minha opinião, estou formatando a minha opinião dentro da velocidade normal do que eu vi. Houve um contato que, para mim, sim, tira o queno da jogada e eu acho que o jogador valoriza. Mas eu penso que, assim como no jogo do Botafogo, que para mim também existe a falta, vejam só que coisa complexa que é a arbitragem. Dentro da minha opinião, aqui houve o acerto pela marcação da falta, mas houve o erro pela intervenção do árbitro de vídeo. Lá no jogo do Botafogo, há o equívoco pela não marcação da falta, mas há o acerto do árbitro de vídeo em não corrigir esse equívoco, em respeitar a decisão do campo. O quão complexo isso é para quem vê, para quem assiste futebol. Fechando, só vamos deixar claro, árbitro de vídeo não foi criado para esse tipo de jogada. Árbitro de vídeo foi criado para erros claros e óbvios, incontestáveis, unânimes, no qual todos enxergam a mesma coisa e o árbitro de campo não viu. É um lance interpretativo, né? Eu me lembrei de um lance envolvendo, curiosamente, que a gente está comparando um lance de um jogo do Flamengo com um lance do jogo do Botafogo, e eu não sei se vocês vão concordar, a final do Campeonato Estadual de 89, Campeonato Carioca. Foi Campeonato Carioca ou foi brasileiro? Carioca. E o Maurício empurra o Leonardo. Sim. Naquela época não existia o VAR, acho que o Gaciba lembra desse lance histórico. O Botafogo foi campeão em cima do Flamengo. Histórico. E ali não foi marcada falta e o Botafogo foi campeão. Não lembra? Sim. Semelhante, né? A esses Semelhante. lances? Eu achei mais falta. E ali não foi. Ali você acha que é empurrão? Eu achei mais falta. Ah, qual é a diferença? Foi empurrão, amigo. Ali foi mais assim. Eu acho Achei que foi mais não, assintoso, eu acho que ali teria unanimidade e o árbitro de vídeo teria que entrar. Ali o Maurício, eu não sei nem se cometeria esse tipo de ação E se soubesse que tinha alguém olhando na câmera. E o gol foi validado. Botafogo campeão em cima do Flamengo, não foi? Eu só discuto também essa questão, Gaciba, da proximidade do árbitro. De fato, às vezes a imagem pode não trazer nada de novo, mas pode trazer a chance da correção. Porque no meio de semana nós tivemos um lance envolvendo o Fagner, Copa do Brasil não tem o VAR, mas o árbitro também estava próximo, também estava de frente. E foi um erro clamoroso. Houvesse VAR, aquele lance seria chamado. E aí o árbitro, mesmo não tendo nada de novo, mas dentro da visão dele seria novo, o que ele poderia pensar, que bobagem que eu fiz. Imagina o tamanho do barulho, porque aí voltou com falta pro Fluminense. Imagina se o Fluminense Sim, faz o gol. eu pensei Marcelo nisso na hora bateu, da a bola cobrança. passou raspando, né? Gaciba, muito obrigado. Peraí, eu Você acho quer que- completar? Diga. Eu quero completar também. Ah, você quer então? Quero fechar Fala, em relação ao que foi colocado, que eu acho que é muito importante dizer para quem está nos vendo, né? É muito importante passar essa informação. Uma das coisas mais sagradas que a FIFA coloca, e inclusive ameaça de punir árbitros de vídeo, que dão para o árbitro uma segunda chance. Eles não querem isso. Não querem que o árbitro tenha uma segunda oportunidade de ver a jogada. Pô, é o Eles que mais querem acontece que o no árbitro Brasil. só seja chamado.
Que o árbitro só seja chamado quando há um erro claro e óbvio para ser reparado. Mínima interferência. Até porque a intenção deles, Verdade. é chegar a 100% de mudança de decisão. Que hoje nós estamos em 88% a 90%, eles querem chegar a 100%. Nós hoje no futebol gaúcho tivemos uma jogada muito semelhante, gol do Caxias. Depois, quando vocês verem, vocês vão ver e vão recordar do que eu estou falando. O gol do Caxias foi validado pelo campo, o árbitro foi chamado por uma possível interferência no adversário e manteve a decisão de campo. Claramente aquilo foi segunda oportunidade para avaliar a jogada. Isso não é para ser utilizado. Isso a FIFA é completamente contra que isso seja utilizado. A filosofia do árbitro de vídeo, na verdade, é uma grande confusão vindo lá de cima até o nosso degrau aqui embaixo. Diga, Eugênio. Tem também nesse jogo de hoje, e essa questão da mínima interferência e máxima eficiência passa por lances que a torcida do Flamengo está reclamando da postura do Fluminense na defesa das bolas aéreas. Em 3 oportunidades, jogadores do Flamengo caíram na área em cruzamentos depois de terem sido abraçados, puxados por jogadores do Fluminense. Tem um lance com o Léo Pereira, né? Também. Um deles é com o Léo Pereira. E a arbitragem não marcou e eles reclamam. O VAR também não marcou. Não foi lá para ver o que estava acontecendo. Aí eu até considero da mínima interferência. Mas se você para... porque foi o gol, mas também o pênalti também é um lance capital do jogo. E eram jogadas que eles poderiam observar, tentar ver, esse contato aqui. Bola na área. Em 3 ocasiões, jogadores do Flamengo foram desequilibrados de alguma forma. Também houve desequilíbrio no lance da falta marcada lá. Então há reclamação da torcida do Flamengo também com relação a essas jogadas na área. Gaciba, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Prazer falar com vocês. Tudo de bom? Boa noite. Legal, Leonardo Gaciba, então, ao vivo conosco, e a gente volta a falar do jogo sobre o Flamengo e especificamente a questão da defesa que a gente estava falando. 1 gol sofrido no campeonato inteiro, 11 partidas sem sofrer gol, Rossi batendo o recorde e Léo Ortiz